Bom dia, pessoal. Hoje eu vou fazer o tapete do ovo que eu falei, só que daí vai ser um tapete oval e ele vai ter um acabamento diferente. Em toda volta vai ter esses biquinhos aqui, ó. Eu vou ensinar como faz o biquinho. O ovo até eu vou usar o mesmo molde, que era um retângulo de 33 por 22. Daí a gente só dobra e vai arredondando. Ó, essa parte de baixo aqui é mais larga. Não tem como mostrar quase, ó. Mais largo aqui, vai afinando aqui, ó. Dá pra ver mais ou menos quando vai fazendo o formato de um ovo. Daí aqui também tem o retângulo de 7 por 5, que eu só arredondei aqui em cima, assim, ó. Aqui ficou a mesma largura de 5 e a altura de 7 aqui no meio. Só dei uma arredondada para fazer esse molde aqui, ó. Então vai 46 desses biquinhos aqui, pelo que eu contei ali. Vão ver na hora de costurar, né? Daí aqui eu pego um tecidinho assim, ó, já dobro e faço vários assim. Vai costurando ali, que daí é bem fácil. Só corta depois de costurado, que daí não fica nenhuma parte sem costurar. Aqui embaixo já não costura daí. É bem em cima do risco da caneta. Daí no começo e no fim aqui tem que dar um retrocesso, que é para não desmanchar na hora de virar. Daí aqui costura bem em cima do risco. Tem que ficar bem em cima para ficar bem redondinho. Nem vou costurar todo, senão demora muito. Aqui, ó, vou cortar aqui. Daí a gente corta reto nesse risco aqui embaixo. Cuidar para não cortar o retrocesso ali. Esse aqui não precisa nem fazer aqueles piquezinhos em volta, que ele vira bem. Porque senão ia dar muito trabalho fazer em todos. E daí quando a gente risca vários assim, é bem fácil de fazer. No instante faz tudo. Ó, daí fica assim, ó. Então vai ter 46 desse. E agora eu vou fazer ali o ovo. O ovo, aquele molde que eu costurei ali, que ficou cortado. Mas primeiro daí eu faço toda emenda as faixas assim, né? Pra depois... Eu quero fazer os dois mais ou menos da mesma cor. Então vou começar com essa. Daí nesse não precisa ficar dando retrocesso, que vai ser recortado daí. Daí no lugar do ovo também a pessoa, se quiser, pode fazer uma flor. Uma flor dá pra usar esses próprios coisinhos aqui, ó. Fazer assim um círculo, daí costura um círculo no meio. Eu tô fazendo ovo por causa da Páscoa, né? Daí, mas dá pra fazer outras coisas no meio. Ó, daí aqui agora eu vou dar só uma acertadinha assim. Daí eu quero pôr as rendinhas aqui para não gastar muita rendinha, que depois que eu vou cortar certinho daí. Agora eu vou pegar e vou pôr umas aqui, assim, umas 3 fileiras de renda aqui. Renda não, dessa cianinha aqui. Deixa eu ver, primeiro vou pôr uma aqui embaixo.
Agora costurei umas rendinhas aqui. Agora eu viro do avesso. E daí vou riscar bem certinho. Pra fazer a costura do forro dele. Aqui não pode mexer do lugar. Tem que ficar bem reto. Agora eu vou costurar em cima de um forro. Esse forro é um tecidinho, qualquer tecido assim, ó. Pode ser uma cor feia, que não usa muito em cima, assim. Daí aqui agora eu vou colocar todos os alfinetes, que eu tenho que costurar bem em cima do risco da caneta. Porque se costurar um pouco fora, já fica um ovo deformado já. Vamos começar aqui. E pode costurar toda a volta, que daí vai ter uma abertura atrás. Então, vou costurar bem em cima do risco da caneta aqui. Agora que eu costurei, eu corto toda a volta aqui. Tipo, 1 centímetro mais ou menos eu deixo aqui. Corto bem pertinho. Ó, tô fazendo os piques em toda a volta dele, ó. Já fiz tudo ali. Tem que fazer, não pode cortar a costura. Daí ele vira melhor. Daí aqui atrás a gente faz um cortezinho que é pra desvirar ele. Daí depois de virado a gente passa ele bem. Deixa bem certinho. Agora eu vou costurar essas faixas. Essa base aqui, ela é de matelacê, 80 por 46, ó. Daí eu vou costurar as faixas. Podia pôr um tecido inteiro aqui, mas eu acho que fica melhor costurado assim. Porque daí fica mais firme no tapete aqui. Deixa eu ver aqui. É 6 faixas dessa aqui. Tem 2 menores, um pouco que vai nas pontas. Daí vou costurar uma a uma aqui. Essa aqui é daqui. Dá pra começar lá na ponta ou no meio? Bom, deixa eu ver onde que tá o meio. Não, é melhor começar ali. Vou deixar certinho aqui. Vou começar com essa.
Daí aqui nas duas pontas eu coloco alfinete, que daí eu vou virar ele, passar uma costura em toda a volta. Pra depois recortar. Agora eu corto toda a volta dele e daí eu vou colocar um viés, uma faixinha de 4 centímetros toda a volta, para depois colocar aqueles bicos daí. Esse aqui não vai ter forro, esse tapete. Daí aqui eu cortei uma faixinha com 4 centímetros, que é da mesma cor desse aqui. Daí vou fazer toda a volta, fazer o acabamento certinho, para depois pôr o bico aqui em cima daí. Daí aqui, quando eu chego no final, eu passo o tecidinho um pouco por cima aqui, ó. Pra cobrir bem ele. Daí agora a gente vira e faz a costura aqui em cima. Dobra no meio aqui. Começa, esse aqui a gente deixa pra quando eu estiver terminando, ó. Dobra só esse que vai começar aqui. Esse viés aqui, ele vai ficar escondido debaixo do bico. É só pra ter acabamento mesmo, assim. Ele não vai aparecer. Depois que vai o bico, vai mais um por cima. Agora eu vou colocar os bicos, eu vou encostar aqui. Só que eu vou deixar passar um pouquinho do viés, a costura, um pé de máquina na frente do viés, ó. Daí dá pra seguir esse viés. Daí eu vou encostando um no outro aqui, ó, sempre na mesma distância. Um pé de máquina pra frente do viés, então fica, ó. Agora eu vou colocar uma faixinha aqui em cima. Então eu cortei com 4 centímetros de largura. Ah, não tá marcado. Daí dobra a pontinha aqui. Daí dobra bem no meio. Ó, tem que ficar... Daí vai costurando e dobrando. Daí aqui a gente põe bem
Pra cobrir essa costura que teve aqui, ó. O certo é até encostar na costura. Vamos ver, daí quando virar tem que cobrir ali também. Não, um pouquinho assim, ó. Metade. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. É bem assim, daí depois eu viro pra lá, daí. Ó, daí aqui a gente vai dobrando e costurando. Tem que cuidar para essa faixinha não ficar nem um lado assim sem costurar. Tem que dobrar bem no meio, que daí vê que pega a costura nos dois lados da faixinha. Ó, daí aqui eu deixo passar também um pouquinho aqui em cima, ó. Daí aqui agora vai ser dobrado assim, ó. Daí a gente esconde esses fiapinhos que sobrou embaixo, assim. E vai passando uma costura aqui, ó. Vou começar aqui onde eu parei aqui. Daí nas curvas, assim, se ficar, dá pra... A gente só puxa o tecidinho, assim, faz tipo uma preguinha, assim, ó. Agora eu vou colocar o ovo assim, ó. Um virado pra lá, a pontinha mais fina pra lá. E o outro pra cá, ó. Mas essa aí, pode colocar o jeito que gostar mais, né? Eu vou passar essa cola aqui só pra firmar ele no lugar. E daí quando vai costurar, não precisa nem colocar alfinete. Essa cola pano, ó. Só que isso aqui, ela sai na água quando lava. Mas daí já vai ter a costura, daí só pra firmar, pra costurar mesmo. Não pode colar e deixar sem costurar, daí solta. Mas isso aqui é bom, ó, não precisa nem alfinete, daí fica bem firme. E é bem baratinho esse aqui, é R$2,50 cada um. Dura bastante também. Ó, daí pra costurar ele, eu vou fazer um pé de máquina, que eu não vou fazer bem na beiradinha, que fica bonito assim. Um pé de máquina afastado.
achei linda essa rendinha aqui do ovo. Vou colocar aqui também, ó. Toda a volta. Achei bonito. Quem não quiser, não precisa daí. Ó, fazer bem na costura do viés. E amanhã eu vou fazer daí eu vou fazer a flor que eu falei aqui no meio. Esse aqui é o ovo, mas daí o outro vai ser com flor, né? Vou mandar um beijo e um abraço para os inscritos. Cleusa Ferreira, ela é do Rio de Janeiro. Edir é de Minas Gerais. Iracema, do Rio Grande do Norte. Vera Lúcia, de São Gonçalo. Um beijo e um abraço para vocês, para todos os inscritos. Obrigado pelos novos inscritos que estão se inscrevendo. Estou feliz que está aumentando os inscritos. E que Deus abençoe todos vocês. Tchau, até o próximo vídeo.